A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Os que estão em pé podem se assentar, por favor. Eu fico mais à vontade porque a apresentação feita pelo Pedro aqui já esgota tudo que eu poderia falar, mas sobretudo também manifestar a alegria de estar aqui nessa manhã, uma área que geograficamente eu conheço bem, de transitar, não é? Mas a igreja em si, já passei por aqui várias vezes, me locomovendo por igrejas que a convenção tem nesse percurso, mas nunca tinha tido o prazer de estar aqui. E hoje me sinto muito feliz por isso, amém? Eu espero em Deus ser instrumento dele para a tua vida nessa manhã. É um mês muito especial para nós, que historicamente tivemos uma origem protestante, e aí dispensa-se maiores explicações pelo tema que se propõe durante esse mês todo. Na próxima terça-feira, para ser mais exato, nós estaremos de fato comemorando no dia os 500 anos em que Martinho Lutero propôs uma reforma. Como muito tem sido dito, ele não propõe uma divisão, ele não propõe uma nova igreja, ele não propõe um racha, mas ele propõe, na realidade, a discussão de algumas questões que ele teve, eu não tenho a menor dúvida disso, ele teve inspiração, despertamento do Espírito Santo de Deus para conduzir a igreja a um novo rumo, e que nós chegássemos até onde estamos hoje. Também num mês em que muito tem se falado, ontem a convenção que eu presido aqui no Rio de Janeiro, das Igrejas Batistas Nacionais, fez um evento no auditório da Bolsa de Valores do Estado do Rio de Janeiro, exatamente tratando do tema, os 500 anos da Reforma Protestante, e aproveitamos, eu até que cheguei a brincar quando o Conselho Teológico pensou nesse evento, eu falei, a convenção vai comemorar o dízimo dos 500 anos, porque se temos 500 anos de reforma protestante, a Convenção Batista Nacional comemora 50 anos de existência. Então, é basicamente aí o dízimo da reforma protestante. As histórias se convergem, há uma influência muito grande da denominação, até mesmo na reforma protestante, como é de todas as denominações, entre outras. E é importante a discussão do tema. A Rádio Melodia também propõe todas as quartas-feiras, desde a primeira quarta-feira de outubro, a discussão e o debate desse tema. Vai encerrar amanhã, nessa próxima quarta-feira. Eu confesso que agora eu não me lembro qual é o subtema, mas vai abordar nessa quarta, por último na terça, e à noite vai realizar um culto. Mas enfim, fica um pouco mais fácil hoje, irmãos, uma vez que os irmãos têm tratado aqui da questão histórica e o que me foi passado como proposta para essa manhã, não é simplesmente me ater às questões históricas do acontecimento em si, porque isso vocês já estão ouvindo aqui esse mês todo, e certamente aqueles do maior interesse do estudo têm ouvido também em outros lugares. Então a nossa proposta aqui hoje é uma abordagem de contextualização. Lógico, eu não terei como fazê-lo sem rapidamente relembrarmos do acontecimento que, provocado por Martinho Lutero, mas tem início um pouco antes. Eu tenho até dito, algo que é de conhecimento histórico, que pelo menos um ramo de pensamento, hoje, um ramo de matéria, de curso, de instrução acadêmica, inclusive, muito discutida, mas tem um papel fundamental para esse acontecimento. É lógico que eu sou suspeito para falar, mas quando a Igreja Católica começa a permitir, quando alguns padres, um movimento muito conhecido como escolástica, a patrística, quando alguns padres começam a pensar um pouco mais a respeito de uma adequação entre fé e razão, eu não teria a menor dúvida de sustentar aqui que começa o que se chama de pré-reforma, vai iniciar aqui. Quando eles começam a pensar um pouco. Eu quero até aproveitar essa questão do pensar para fazer aqui uma introdução, vou dar uma paradinha e vou voltar para fazer aqui um quebra-gelo, só para a gente tentar se ambientar um pouco melhor. Eu disse ao Pedro que eu vou ter o extremo cuidado aqui, eu vou usar, irmãos, o Data Show basicamente para textos bíblicos, basicamente, porque eu sofro de uma síndrome da prolixidade, ou seja, eu fui criado por mulher, fiquei muito próximo da minha mãe, e quem tem a tendência a ficar muito próximo de mulher, que me perdoe as irmãs nessa manhã, mas tem o hábito de falar um pouquinho demais, né, gente? Não fiquem tristes comigo, não. Não fiquem tristes. E, isso não é uma crítica, muito pelo contrário. Para mim, isso é um elogio. Não é?
Eu dizia a uma pessoa hoje de manhã que eu só tenho uma compulsão na minha vida, gente, que é para falar. A minha esposa, e parece-me que o Juan me puxou, meu filho menor, vou falar, o quebra-gelo aqui é uma historinha do Juan. Eu tenho 3 filhos, o Juan que tem 9 anos, o Jonathan que tem 15 e a Júlia que tem 20. Está morando em Santa Catarina, foi fazer direito, vai casar, essa parte eu não gosto muito de falar não, e vai morar por lá mesmo. Pelo menos o sofrimento vai ficar distante, né? E ver a minha filha que eu criei esses 20 anos com tanto carinho, agora com outro homem, eu não me relaciono bem com essa realidade. Mandei um áudio para ela agora de manhã. Eu falei para ela, filha, desculpa a chateação do papai, né? Logo de manhã, com esse negócio dizendo que te ama, que está morrendo de saudade, etc e tal. Mas enfim, eu tenho um filho, o Juan, de 9 anos, ele puxou muito esse meu lado, né? O Juan conversa muito. O Juan, ele é capaz de sair da região dos lagos, nessas minhas viagens, às vezes eu consigo levar a família, e eu tenho o hábito de pegar um pouco tenho sono dirigindo, né? Eu tenho que estar agitado. Se as coisas estiverem paradas, eu tenho sérios problemas. Eu só funciono com agitação. E aí, de vez em quando a gente volta, a Neide já dormiu, minha esposa, né? O Jonathan dorme, a Júlia também, bota fone, cai para o lado. E o Juanzinho é o que fica acordado. Eu falo assim, Juan, papai não pode dormir. O Juan, irmãos, acreditem, em Cristo digo a verdade, não minto. O Juan sai da Via Lagos e vem até Teresópolis falando. A última vez ele falou assim, pai, quer conversar sobre o quê? Eu falei, política, para ver se ele parava. Aí ele veio conversando. Aí ele disse assim, pai, quero falar de política dos super-heróis. Falei, tu é esperto. E ele, como sabe que eu gosto de super-herói, né? Ele veio de lá aqui falando de todos. Ele me deu uma aula de super-herói. Falei, misericórdia. Quando chegou lá em cima na serra, ele olhou e falou, pai, chegamos. Eu falei, posso dormir? Eu falei, mas agora que a gente chegou, tu vai dormir? Espera chegar em casa. Deixa eu fazer um quebra-gelo aqui rapidinho. Tá vendo que eu sofro de prolixidade? Eu tenho que acelerar. Eu sei que vocês têm um tempo aqui, eu tenho problema com o tempo, mas eu vou ajudar. Só para quebrar o gelo, fazer você pensar um pouco. Dia 22 de dezembro, eu descia para o Rio de Janeiro com a minha família, eu ia dar aula numa igreja aqui pertinho de vocês, uma igreja que nós estamos aplicando um curso, e eu decidi levar a família toda. Eu tenho que contar essa história o ano todo, eu vou te dizer por quê. E eu decidi levar a família toda, então levei a Neide, mais meus 3 filhos, descemos para a serra, eu falei, Neide, eu vou dar aula, vamos descer todo mundo? Eu deixo vocês no Grande Rio, esse trajeto vocês conhecem bem aqui, né? Em outros lugares eles ficam sem entender nada. Eu falei, vou deixar vocês no Grande Rio, vou seguir na Dutra, vou até a Austin, dou aula, depois encontro com vocês no Grande Rio, era dia 22 de dezembro. Vocês já vão ter terminado as comprinhas, né? Misericórdia, olha como o tempo passa rápido. Vocês já vão ter terminado as comprinhas, e aí a gente faz um lanchinho e volta. Beleza, na descida, não se escandalizem comigo, por favor. Na descida vem um louvor de Fernandinho no carro, dono do mundo, eu não conheci, não tinha ouvido ainda, não sei, numa coreografia, numa igreja que eu fui pregar, nunca tinha prestado atenção na música. E eu comecei a prestar atenção na letra e eu comecei a ter uma experiência com Deus, né? Eu sei que vocês acreditam em nome de Jesus. E eu comecei a ter uma experiência com Deus dentro do carro. Lá em Monte Hermão, a igreja que eu estou pastor, eu costumo dizer que arrepiou, chorou é Deus. E eu comecei a arrepiar, eu chamei a Neide e falei assim, amor, eu estou todo arrepiado, estou sentindo uma presença de Deus, esse louvor é tremendo. Olhei no retrovisor para ver se estava contagiando o ambiente, não estava rolando muito. A Júlia do lado direito com fone no ouvido, não posso garantir que era louvores, irmãos. Desculpe, mas eu sou sincero. Estou no altar. Do outro lado, o Jonathan com fone também, garanto menos ainda. O Juanzinho no meio sem fone, Juanzinho ouvindo a conversa. E aí eu falando com a Neide, eu falei assim, esse louvor é lindo, sentindo uma presença. A Neide falou, amor, que coisa, né? Eu falei, que presença de Deus. Soltei uma língua estranha para lá e para cá, para quem acredita, né? Aí, o Juan atrás virou e falou assim, pai, eu também já senti isso. Eu falei, glória a Deus, vai salvar um filho, gente. A média não é boa, de 3, 1, mas vamos lá, né? Aí disse assim, meus filhos falam, ser filho de pastor não é mole, a gente sofre, né? Aí eu disse assim, gente, eu falei, Juanzinho, e o Juanzinho é empolgado, que nem eu, né? Ele, pai, eu senti uma presença de Deus naquele dia que o senhor colocou as crianças todas no altar e cantou Galileu. Mas pai, eu senti uma presença de Deus. Eu falei, louvado seja o Senhor. Aí ele disse assim, pai, Deus falou comigo. Eu falei, melhorou, Deus falou, é tudo. Eu falei, filho, o que Deus falou contigo? Ele, o senhor está brincando, né, pai? Eu vou lembrar o que Deus falou. Tudo perdido. Eu tenho o ano todo, não vou dizer que sempre, mas vez por outra eu abro uma palestra, uma mensagem contando esse texto, eu vou te dizer, essa história, eu vou te dizer por quê. Deus tem me permitido, irmãos, falar um pouquinho por aí, né? Eu até brinquei com o Pedro, falei, vocês são corajosos com o pastor, né? De permitir que eu fale ainda. E o que eu tenho observado, eu sou pastor há 17 anos, pastorei a mesma igreja há pouco tempo, 7 anos. Tenho me reinventado na minha igreja. Ela passou por grandes mudanças, graças a Deus, boas, de crescimento.
E eu tenho me reinventado porque falando muito, dando palestra por uma escola de lideranças que eu faço parte, dando palestra de inteligência emocional, inteligência espiritual, pregando. O que eu tenho observado muito? Que nós, e eu penso que temos aqui, se não 100%, mas basicamente quase todos evangélicos, crentes no Senhor Jesus Cristo, cristãos, eu tenho observado que nós ouvimos muito, irmãos, não existe, se eu errar, mas talvez, vou melhorar a frase, não exista povo que ouça mais do que o povo evangélico cristão. E detalhe, eu estou falando que eu estou no meio. Paga-se muito caro para ouvir uma palestra lá fora. Muito. Uma irmã da minha igreja disse assim: pastor, eu vou ouvir fulano de tal falar, um palestrante famoso. E vou pagar R$ 2.600, sábado e domingo de manhã vem embora. Eu falei, misericórdia. Ela falou assim, eu estou com a esperança que eu vou voltar transformado. Eu falei, Jesus, não estou me sentindo nada. E o cara é famoso, o cara bota 10 mil pessoas dentro de um auditório aí, tipo, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Estão ouvindo muito e não existe, talvez não exista, nenhuma outra instituição que mais ensine do que a igreja evangélica. Se eu tirar por um princípio da Igreja Batista Monte Hermon, nós temos 4 cultos regulares, fora a escola bíblica dominical, que está acontecendo agora de manhã, daqui a pouco para. Tem mensagem depois, se for eu pregando, misericórdia, não é? Vai demorar um pouquinho mais. Então, ou seja, desculpe, a minha sinceridade, não fique triste comigo, ore por mim hoje à noite. Mas o que me impressiona, ou logo depois quando terminar o culto, né? O que me impressiona é que ouve-se muito e muda-se muito pouco, irmãos. Talvez eu esteja errado e me perdoe a minha sinceridade. E o que isso tem provocado em mim como pastor e para a minha própria vida? Não só ouvir, mas ouvir e tentar aplicar e tentar mudar. Na realidade, a história do Juan, que é um quebra-gelo, é uma realidade. Vocês aqui não, mas em Monte Hermon isso acontece às vezes. Termina um culto, o crente ele tem um jargão próprio, né, que é linguagem apropriada de um segmento social, profissional, cultural. Nós pastores temos um jargão, o evangélico, o crente tem um jargão próprio. Então tem aquele termo assim, o culto foi tão bom, pastor, que eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Já falaram isso aqui? Alguém já falou isso? Não é? Então tem culto que é tão bom, irmãos, mas tão... Aí você fala assim, o que pregou? Aí a pessoa, não lembro. O que você extraiu da mensagem? Não lembro. Eu começo aqui o quebra-gelo e ao mesmo tempo uma reflexão, porque eu tenho tentado ser menos, como vou dizer, ser menos muito efusivo nas palavras, muito forte, contundente, como é do meu temperamento, mas tenho tentado procurar levar as pessoas a pensarem um pouco mais. A proposta aqui nessa manhã é essa. Nós vou falar diretamente agora, com a maior objetividade possível, sobre esse tema da reforma protestante, que como eu comecei aqui na introdução, vou voltar lá, foi provocado por pensamento, irmãos, porque alguém decidiu pensar. Eu disse aqui, fui criado muito próximo da minha mãe, que pese meu pai ser meu maior exemplo como pastor, mas minha mãe, Maria da Glória da Costa Monteiro Siqueira, que me ensinou muita coisa. Mamãe sempre disse o seguinte, a boa aula, com todo respeito, a máxima vênia aos professores presentes, e são vários aqui nessa manhã, a boa aula é a que faz pensar. A boa aula é a que te faz refletir. Se nós pararmos para observar, essa era a proposta de Jesus. Já diz um canal de televisão, o que muda o mundo, irmãos, não são só respostas, são perguntas. Hoje, esse momento que nós vivemos, né, tem esses termos, né, essa modernidade, está sendo muito objetivo. As pessoas estão dizendo o que você tem que fazer, é por isso que estão pagando caro para sentar e falar assim, 37 maneiras de ter sucesso. Eu não acredito nisso. Não é? Eu acredito até no bom conselho, mas eu confio muito mais na reflexão e no pensamento. Por quê? Nós somos diferentes, o que se aplica a um não se aplica a outro. A única verdade absoluta que existe é a palavra de Deus. Essa não há variação, não há discussão, não há o que questionar. Todas as outras vão nos provocar reflexão. Eu trago a palavra e com certeza, dentro da literalidade da interpretação bíblica, trago a palavra e isso tem que provocar em você uma reflexão da sua vida. A Bíblia não se discute. O que eu vou refletir é a palavra com relação à minha vida. E eu sei que hoje não é tão fácil isso. As pessoas têm tido uma paciência muito grande para ouvir. Eu disse em Monte Hermon, a igreja que tem paciência comigo, eu falo para eles, não dê um glória, não dê um aleluia, porque eu passei da época que mensagem boa para mim é quando tem muito barulho. Tem vezes que eu termino e digo assim, não vou chamar ninguém aqui na frente para orar. Porque se eu chamar aqui na frente, eu vou me empolgar, porque eu me empolgo, é o meu temperamento, não é questão de poder, menos poder, mais poder, é temperamento. Eu vou me empolgar, vai acontecer aquele chamado mover,
Aí você esquece tudo que eu preguei e vai embora com a oração. E o que vai fazer efeito nas nossas vidas, a oração, claro que faz, irmãos, eu não precisaria nem dizer isso aqui, mas Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. O que isso quer dizer? A palavra de Deus é suficiente. O tema que se propõe nessa manhã, a Deus somente a glória. Eu vou seguir um pouquinho e vou ter a coragem. Pode seguir, por favor? Pode passar também, obrigado. E vou ter a coragem de fazer uma citação aqui, correndo sério risco, porque muitas citações que tem de Lutero nessas redes, muitas ele nem falou. As pessoas atribuem ele sem ele ter dito. E nessa época, então, de aniversário de Reforma Protestante, muito mais acontece. Então eu preciso ter um trabalho exaustivo de pesquisa para saber se ele falou, se pelo menos vai coadunar com aquilo que ele explicou, com aquilo que ele ensinou, com aquilo que ele disse. Porque, irmãos, não é fácil. Eu tenho diante de mim aqui um desafio, porque eu estou diante de um professor de história, pós-graduado, mestrado, doutorado. Eu estou terminando história, então corro um risco muito grande. Mas em história, um trabalho que se faz muito exaustivo é de pesquisa. Porque você corre o risco de trazer algo ao pensamento como história e não é, e provocar um prejuízo. Então a gente vai se aproximando. Mas aqui, não há a menor dúvida de que essa é uma verdade de Lutero. O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo evangelho da glória e da graça de Deus. É isso aqui. E por que eu ponho essa frase de Lutero sem medo de errar? Porque de fato, era no que ele acreditava. Dentro das suas 95 teses que ele vai ter coragem de expor no dia 31 de outubro de 1517 e provocar, sem a menor sombra de dúvida, a maior reação que a igreja teve naquele momento, uma igreja tida como a igreja universal, uma religião que dominava. Eu sempre faço uma abordagem que pese hoje ter um pouco mais de cuidado com o tempo, mas eu sempre faço uma abordagem, irmãos, e fiz no primeiro debate da melodia, para a gente pensar um pouco, de voltar lá atrás. Eu tenho dito, o que Lutero na realidade foi usado por Deus para iniciar, porque ele é o grande expoente, mas há pré-reformadores e há os pós-reformadores. Eu disse aqui que na realidade isso tudo acontece porque muito antes um movimento dentro da própria igreja evangélica começa a se permitir pensar, refletir. E o que Lutero vai ser usado por Deus para provocar e para iniciar nada mais é do que devolver a forma. A reforma é retornar à forma. Por quê? Desculpe aqui ser um pouquinho didático e até bem beabá, mas é necessário. Quando Deus forma o homem, e nós vemos esse registro em Gênesis, logo no início dos registros da história, Deus vai criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. É lógico, irmãos, eu não tenho como não correr risco aqui hoje de alguém discordar, mas eu sinto muito, vou seguir daquilo que eu interpreto. Ele vai criar o homem e a mulher imagem e semelhança. Se eu sustento, até que se prove o contrário, que Deus não tem composição corpórea, ele é espírito, e eu sustento isso, todas as alusões que dizem respeito a Deus nos textos bíblicos, e são vários, todas elas nada mais é do que uma forma do autor de escrever para que nós pudéssemos entender como Deus reage. Vocês já conhecem aqui, eu vou acelerar. Antropomorfismo, que fala de forma humana, antropopatismo, quando a Bíblia diz, por exemplo, quando Isaías vai dizer, as mãos do Senhor não estão encolhidas para que possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não nos ouça. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Ouvidos, mãos, nada mais é do que uma forma do autor se expressar para o nosso entendimento. A teologia vai chamar de antropomorfismo. Antropo de homem, morfismo de forma humana. Aí desculpe a redundância, mas é um entendimento no senso comum. Também quando Gênesis vai dizer que Deus se arrependeu de fazer o homem. Ora, se Deus se arrepende, então vai haver aqui uma contradição, porque o texto de Números também diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então há uma contradição. Ora, só se arrepende quem erra, Deus não erra. Então Deus não se arrepende. Logo também eu vou entender que antropopatismo é uma forma que o autor encontrou de dar sentimentos humanos a Deus para a nossa compreensão. Então se eu entendo que Deus não tem formas humanas, corpórea, ele dá ao homem sua imagem e semelhança no sentido de caráter e moral. Santidade é uma questão espiritual e uma questão moral.
A palavra aqui, sua imagem e semelhança, vai trazer uma conotação um pouco mais próxima daquilo que se reflete, vamos dizer, de uma sombra. Se eu estou aqui, a minha sombra é projetada ali, não sou eu, mas ela é a imagem que projeta aquilo que eu sou, amém? Ou pelo menos exteriormente, para um entendimento. Então vamos pensar aqui rapidamente. Deus forma o homem, sua imagem e semelhança. Com o pecado, o que faz o homem? Se afasta. Deus, na sua infinita sabedoria e conhecendo o homem, sabendo a linguagem que deve usar com o homem, vai estabelecer um sistema de relacionamento com ele através dos sacrifícios. Vocês vão ter que me perdoar, ser muito objetivo. E aí Deus vai estabelecer um sistema sacrificial. Por quê? Ele vai, na realidade, até entender e obedecer a questão do homem, o desenvolvimento do homem cultural. Então, se o homem tem uma forma, e já existiam outros relacionamentos, até mesmo por uma questão mitológica e tal, quando Deus começa a formar a nação dele, o povo dele, ele precisa se comunicar na linguagem do homem. Você quer ver uma coisa? Eu gosto de correr risco, irmão. Pode ser que eu nunca mais volte, mas vou correr um risco violento. Eu gosto desse negócio. Aí os professores ficam nervosos, né? O pastor que convidou então fala, meu Deus, e agora? O pregador pega a passagem de Deus e Abraão e faz uma lenha, irmãos. Eu já fiz. Não é? Que exemplo de fé, de obediência, né? O cara arrebenta com tudo, a gente fica, meu Deus, eu vou dar um... Até eu ouvi uma mensagem uma vez que o cara me... Desculpe, através da vida daquele pastor, que inclusive já foi pastor da Assembleia de Deus, um amigo meu que hoje é procurador de justiça, Deus me convenceu a dar o meu carro, que era o meu Isaac. Né? Num culto, eu fui lá e doei meu carro, que era o carro que eu mais amava, que mamãe me deu, um Cadete 94. Você que estava, pastor, um Cadete 94, mas era o carro que eu queria na época, mas isso também já faz tempo. E aí agora, o professor, o estudioso da palavra de Deus, vai fazer uma outra leitura, irmãos. Por quê? Tudo bem, dar um filho, sacrificar um filho, não era nada fácil, mas não era incomum naquela época. Eu vou te dizer que em algumas culturas, nem hoje é. Tanto é que Deus vai proibir esse tipo de sacrifício de humanos. Era comum as pessoas oferecerem pessoas, escravos geralmente, né? Animal, não precisa nem falar, animais não precisa falar. Mas as pessoas ofereciam até filhos, sacrificavam. Quando Deus fala com Abraão, está usando a linguagem de Abraão. Abraão, lógico, mesmo sendo uma linguagem, era o filho que ele amava, era o filho da promessa. O que nós temos ali, irmãos, desculpe aqui até gastar vocês um pouquinho com uma coisa tão simples. Então o que Deus vai fazer? Ele cria um sistema de sacrifício para o homem entender. Perceba que lá com Abraão, no início da chamada do povo que ele estava formando, ele já vai ensinar para Abraão, Abraão, não há necessidade disso. Por isso a questão de quando Abraão prepara tudo, que ele vai sacrificar, olha para trás, olha o cordeiro. Eu e você sabemos que ele está falando já de Jesus. Por quê? Porque é uma frase de pregação e não de palestra, mas Deus nunca perdeu o controle. Nunca, assim como não perde hoje. Ele nunca perde o controle de nada. Quando o homem erra, ele já tinha a solução. Quando o diabo acha que venceu, ele diz assim, relaxa. A semente da mulher, que Paulo vai dizer em Gálatas, que é Cristo, vai esmagar a tua cabeça. Você pode até ferir o calcanhar, mas a semente da mulher, ela vai esmagar a tua cabeça, ou seja, você está vencido. O que faz o homem? Ele erra, e como Isaías vai dizer em 59:1, ele se afasta de Deus. Para quem gosta muito de culto, né, e nós gostamos, eu amo culto, se eu pudesse, eu estava na igreja todo dia. Se hoje você diz assim, pastor, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Você imagina, irmãos, naquela época, o texto diz de Gênesis, que Deus falava com Adão e Eva, todos os dias na viração do dia. Eu sustento que Deus falava face a face com eles. Você imagina, irmãos, Deus descer e falar, Adão, Eva, vamos embora, chegou a hora do culto. E Adão e Eva falarem com Deus, face a face. Só que com o pecado, eles perdem esse relacionamento com Deus. Não é o homem, não é Deus quem os afasta, são eles que se afastam, porque Deus sempre permanecerá o mesmo. Deus não muda, irmãos. Entre os seus 6 atributos incomunicáveis, ou seja, nós não podemos tê-los, não é? E os 3, infinidade, imutabilidade e unidade. Imutabilidade vai nos dar a certeza de que um Deus que nunca muda.
Ele não altera, pode mudar. É por isso, irmãos, quando eu vejo gente hoje, não, porque as coisas mudaram. As coisas mudam, os tempos mudam, a cultura muda, a sociologia muda, tudo muda. Mas Deus não muda. O princípio é o mesmo. E eu vou te dizer mais, o princípio sempre é de relacionamento com o homem direto. Ele vai estabelecer um sistema de relacionamento sacrificial através dos animais e através também de cereais. Mas por quê? Porque era a linguagem do homem. Quando ele vai chamar Abraão, a vida já andou, minha gente. Já aconteceu muita coisa. Voltando só um pouquinho aqui no Éden, lembre-se que quando o homem erra, e que Deus vai procurar o homem, Adão, Eva, onde vocês estão? Você já ouviu essa historinha, né? Mas Deus não sabia onde eles estavam. É para ele saber onde ele estava. Aí vai começar a síndrome de Adão e Eva, que é a síndrome de culpar os outros. Nós erramos e culpamos os outros. Não é? Adão vai colocar a culpa em Deus e na mulher numa tacada só. Quando Deus perguntar, Adão, o que você fez? Ele vai dizer, Senhor, a mulher, já botou a culpa na mulher, que tu me deste. Ou seja, ele botou a culpa em Deus e na mulher numa tacada só. A mulher, por sua conta, vai dizer o quê? Foi a serpente. A serpente olha para um lado e para o outro e diz, não tem ninguém para botar a culpa, eu vou carregar esse negócio aqui. E até hoje é assim, irmãos, ou é Deus, ou é o outro, ou é o diabo. Dificilmente somos nós. Olha o que o homem vai fazer. O texto vai dizer que eles pegam folhas e cobrem a nudez deles. Isso aqui é uma linguagem minha, coloquial, para a gente, né, se aproximar um pouquinho mais, para nós nos tornarmos quase íntimos. Aí Deus vai virar e vai dizer assim, rapaz, esse cara nem consertar o erro que eles fazem, eles sabem. Eu vou matar um animal, vou sacrificar um animal, vou pegar a pele e vou, olha o que o texto vai dizer, e vou cobrir a nudez de vocês. O homem só conseguiu tampar o que eles achavam que estava expondo eles. Mas Deus vai dizer assim, não. O princípio não é esse. O princípio é cobrir vocês todo. E aí ele pega a pele de um animal, também já está apontando para o sacrifício de Cristo. O homem se distancia e daí o que nós vemos, com o passar do tempo, é uma degradação moral. O texto que eu citei de Gênesis 6 é isso aí. Já estava tudo perdido. Ao que Deus vai chamar Abraão, começa a história então do povo que ele vai escolher. Só quando Cristo vem à terra, eu até brinquei outro dia, né? Você vai entender o que eu vou dizer. Na realidade, Jesus é o primeiro reformador, porque ele vai devolver o que nós perdemos. Eu vou usar aqui, é porque eu sou péssimo, irmãos. A aula de homilética, eu fui um péssimo aluno, não tenha isso como exemplo, né? Essas questões técnicas e muito organizadas, eu me dou mal. E eu vou antecipar um texto aqui que eu vou usar já já. Mas Paulo, escrevendo à igreja em Colossos, aos Colossenses, ele vai dizer isso. Colossenses 1,15, é lindo. Ele vai dizer assim, ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Perceba, se o homem se afastou de Deus pelo seu pecado, o que faz Deus, vendo, aí vocês já estudaram aqui, gastaram, Jesus, graça, tal, vendo o que Deus vai fazer, já vi que por conta de vocês mesmo não vai dar jeito, então eu vou ter que enviar meu filho. Aí, Paulo também vai dizer à igreja em Filipos, os filipenses, vai dizer lá, o que Jesus faz? Ele abre mão da sua glória, vai se sujeitar a ser semelhante a nós, para fazer o quê? Desculpe, voltemos a Colossenses 1,15 e o 22, ele vai dizer assim, ele nos reconciliou, é isso que Jesus vem fazer. Ele vai devolver o que nós perdemos. Como nós temos um relacionamento direto com Deus e o pecado afastou, Jesus vem fazer isso. Através do seu sacrifício, do seu sangue, ele vem dizer o seguinte, eu vou restaurar, eu vou devolver a forma que vocês perderam de relacionamento. É isso que Jesus vem fazer. Ele durante 3 anos ensina o seu evangelho, ensina a sua palavra. Em João capítulo 15, versículo 7, ele vai chamar os seus discípulos e vai dar o caminho das pedras e o sucesso. Ele vai dizer assim, se vocês permanecerem em mim, Jesus, e a minha palavra estiverdes em vós, tudo o que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Pegaram esse texto, irmãos, fizeram uma confusão danada e estão dizendo que você pode orar e pedir que Deus vai te dar. Eles estão pensando em tudo. E o contexto ali não tem nada a ver com isso. Ele está falando para os discípulos dele, se vocês orarem em meu nome, o Pai vai dar tudo o que vocês precisam para desenvolver o trabalho que eu estou vocacionando vocês. Ele está falando para discípulo, ele não está falando para crente, porque crente tem um monte, discípulo tem pouco. Ele está falando para discípulo, a diferença é essa aqui. Aí, eles escutam aquilo
e sabe, bom, nós temos que permanecer nele. Então vamos lá, rapidinho para acelerar. Quando você pega Atos capítulo 2, versículo 42, a igreja era perfeita. Olha o que vai dizer. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Estava tudo certo. Qual era a doutrina dos apóstolos? Era de apóstolos de hoje? Obviamente que não. Qual era a doutrina? De Cristo. Porque Jesus disse a eles, não se afastem da minha palavra. Mantenham-se naquilo que eu ensinei. Só que 300 anos depois, século 3, vai aparecer um homem que arrebenta com esse negócio todo. Constantino inteligentemente vai pensar o seguinte, bom, o cristianismo, que é interessante, né? Eles tentaram de tudo para parar o cristianismo. Os próprios sacerdotes tentaram, e aí vai uma questão que eu pulei aqui rapidamente. O que nós fazemos até hoje, o que Constantino vai fazer? Pegar algo que Deus estabeleceu para nós nos relacionarmos com Ele próximo e vai tornar um meio de distanciar, porque vai impregnar de religiosidade. O sistema judaico, o princípio que Deus trouxe de relacionamento, não é o que o judaísmo fez. Que Hebreus vai precisar, o autor aos Hebreus, desconhecido, vai precisar falar tanto, ensinar tanto a respeito do sacrifício de Cristo, muito maior do que as práticas anteriores. O judaísmo, o sistema judaico, afasta com a religiosidade. O que a igreja vai fazer aqui, Constantino? A mesma coisa. É isso que eles vão fazer. Eles vão pegar o cristianismo, que a mensagem de Cristo era de reaproximação, de restaurar o relacionamento com Deus, e vai tornar o homem mais distante, exatamente em cima de todos aqueles conceitos, de todo o sistema que eles criaram religioso. O homem se afasta de Deus mais uma vez. Vamos alcançar então o século XV, quando vai começar todo esse movimento, as discussões filosóficas. Deus vai usar Lutero para exatamente provocar um pensamento, porque o que ele faz é isso. Eu quero discutir isso aqui, 95 teses. Eu quero discutir o fundamento da Igreja Católica. Eu quero discutir aquilo que a Igreja Católica tem como tradição. E uma delas, porque eu tenho que ser bem aqui dentro da minha área, e uma delas que vai ferir diretamente um princípio bíblico, qual é? É exatamente, irmãos, tirar o empoderamento. Eu vou tirar essa palavra empoderamento, que ela vai se adequar à Igreja Católica, não a Deus. Tirar o poder de Deus, porque Deus não se empodera, Ele já é o poder. Tirar o poder que é dele, absoluto dele, e eu vou gastar texto bíblico aqui, e eles vão se apossar disso. É o que o judaísmo fez através dos sacerdotes. É o que o Império Romano vai fazer, e o que eles vão usar o cristianismo para fazer. Dar poder político, e tudo o que o homem afasta Deus, exatamente, o homem afasta o próprio homem de Deus, as autoridades religiosas afastam as pessoas de Deus. Por quê? Aí eles assumem o lugar de Deus e tem o poder para eles. O que vai acontecer com as pessoas? Eles não vão ter acesso direto a Deus, terão que passar por homens que vão absorver para eles, tomar para eles esse poder. E o que vão fazer com isso? Se beneficiar. E aí, gente, vai eu aqui de novo correr risco. Não fiquem tristes comigo, ore por mim hoje à noite, amanhã de manhã, façam campanha de oração por mim. Mas ontem, no nosso evento da convenção, irmãos, eu vi tantas críticas à Igreja Católica. E aí eu peguei e disse o seguinte: não estamos em condições de fazer isso aí não, hein? Quando eu falo de igreja evangélica séria, e aqui não vai para... até porque nem poderia fazer isso, mas pela iniciativa de fazer isso aqui, eu obviamente vou partir do princípio, do entendimento de que aqui é uma igreja séria, como a mim, vocês são, obviamente. As igrejas históricas, elas têm compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Elas são chamadas de históricas porque elas respeitam a história. A gente fala isso ali dentro, né? Para eu saber quem sou hoje, eu preciso saber de onde tudo começou. Como eu vou me definir hoje, me autoconhecer hoje, se eu não conheço a minha história? As igrejas históricas se sustentam, irmãos, não é em tradição. Não é em tradicional, porque a tradição é boa, o problema é o tradicionalismo. É a aplicabilidade que eu faço com a tradição, os ensinamentos. É como eu torno isso na prática. Então vamos lá. O que hoje acontece com esses movimentos todos? Sejamos sinceros. E aqui, vou correr risco, mas não vou ficar triste não. Quando eu ponho um copo d'água na frente da televisão e digo, beba essa água que você vai ser curado, de certa forma, eu estou tangibilizando a fé. Eu estou quebrando Hebreus 11:1. Se a fé
numa linguagem atualizadíssima, se a fé é a firme convicção, é a certeza das coisas que eu não vejo, mas que eu espero e creio, por que eu preciso de um copo d'água? Nós estamos tangibilizando a fé. A fé é abstrata, a fé é subjetiva, e o que é abstrato, o que é subjetivo, eu não pego. Eu consigo materializar algo que é abstrato, que é subjetivo, eu consigo torná-lo objetivo com o meu comportamento. É por isso que eu amo Bíblia, irmãos. Aí Tiago vai dizer assim: a fé sem obras é morta. É igual ao amor, não é? Por exemplo, o amor subjetivo, abstrato. Eu viro para você e digo assim: igreja é muito comum, né? Diz para o irmão que você ama. Eu te amo, meu irmão. Tem até musiquinha, né? Você diz: eu te amo, meu irmão. Ah, como é que eu pego isso? Isso se materializa? Sim. É por isso que Jesus vai dizer em Mateus 22, 34 ao 40: ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é esse amor ao próximo aqui como a ti mesmo? Você quer ver um negócio? Quanto tempo eu tenho aí? Me ajuda, Pedro. Jesus, já acabou o tempo. Vou usar você mesmo, que é mais fácil, que você não vai ficar triste comigo. Não, vou usar você não. Quem nunca me viu aqui, a maioria, todo mundo. Quem está um só aqui? A senhora. Senhorita. Senhora ou senhorita? Senhorita? Que Deus te abençoe, minha filha. Você nunca me viu mais metida engraçadinho, certo? Ela é o que sua? Hã? Amiga, mas quem que você ama aqui? Tem alguém que você ama aqui? Ela mesmo? Você ama, irmã. Me diga uma coisa com sinceridade, crente. É possível você me amar igual você a ama? Sim ou não? Não. Então como é que Deus manda eu amar o próximo, e esse próximo é o próximo mesmo? É o Senhor aqui, ó. Esse jovem bonito. Não precisa falar não. Como é que eu vou amar a Ele que eu nunca vi? Fala aí. O problema, irmãos, sabe o que acontece? Eu tenho um livro que eu estou escrevendo, já está com 384 páginas. A igreja que eu nunca entendi. Ele está prontinho, né? A melodia está preparando já. Eu só vou lançar quando eu tiver com 70 anos. Ninguém vai me chamar mais para nada, irmão. Vão ficar tão chateados comigo que não vão chamar para nada. Porque tem certas coisas que eu tenho dificuldade. Eu estou há 32 anos no Evangelho, muito menos do que muita gente boa aqui. Sou filho de pastor, irmão de pastor. Fui criado na igreja evangélica, ensino meus filhos na igreja. Nunca saí da igreja. Amo a igreja. Para mim é o melhor lugar do mundo. Mas eu sei dos probleminhas que temos. E aí tem umas coisas, irmãos, que é o povo que eu mais que eu mais estudo, porque é muito legal estudar a igreja evangélica. Não é? Meu irmão, eu te amo. Eu tenho que amar o próximo. Que amor é esse, minha gente? Como é que a irmã pode me amar sem nunca ter me visto? Porque se você pegar a tradução desses textos no grego, todos eles, irmãos, ó, 1 Coríntios 13, que fala daquele amor sensacional, Mateus 22, 34 ao 40, 1 João 4, do 7 ao 21, esses textos, basicamente, todos eles falam, sabe de quê? Do quê? Caridade. E caridade não é da cesta básica só para pessoa e roupa. Caridade é amor em prática. O que é amar o próximo como a mim mesmo? É ter atitudes com ele que eu gostaria que tivesse comigo. Isso é igreja. Certo? Então, o que nós vamos perceber, né, dentro de todo esse contexto que a igreja ela existe hoje, do que nós entendemos? Nós acabamos nos afastando de Deus. Quando eu me afasto de Deus, eu perco os princípios. Então, o que o homem faz? Eu tenho poder, eu vou negociar, eu vou dizer o que o homem deve fazer para se aproximar de Deus. Pode seguir, por favor. Vamos gastar um pouquinho de Bíblia aqui, como diria, para não ficar só nas minhas palavras. Por favor, pode andar. Vamos lá. Glória, vamos aqui para o entendimento de glória. Em ambos os testamentos da Bíblia, a palavra glória significa a manifestação da excelência e de dignidade. Glória demonstrada. Bem como a resposta de honra e adoração a essa manifestação, glória dada. A glória de Deus é a beleza de suas perfeições multiformes. Ao contemplarmos essa excelência, os adoradores de Deus lhe dão glória. Vamos seguir, por favor. Eu vou dar uma acelerada. Vamos a um primeiro texto aqui, para uma leitura rapidinho, para a gente começar a se alocar dentro do tema. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança,
para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Qual é o nosso objetivo de vida, irmãos? Cremos em Jesus Cristo, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. O que nós temos que fazer agora? Glorificar o nome de Deus. Me ajuda, eu sei que isso é chato pra caramba. Quando eu estou aqui eu faço, quando eu estou aí faz comigo, eu fico chateado na segunda vez. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga: a sua vida expressa a glória de Deus. O que vai acontecer com Lutero? O que vai acontecer com Lutero? Ele, por uma introspecção, primeiro pessoal, mas provocado pela leitura da palavra e consubstanciado num texto muito conhecido, Romanos 1,17, em síntese, o justo viverá. Quando ele pega isso aqui, ele diz: opa, tem algum problema. Se eu vou dizer que a fé é algo intangível, se eu vou dizer que a fé é abstrata, por isso eu usei o amor aqui, dei a explicação de amar ao próximo, eu já aproveitei e trabalhei um pouquinho a comunhão também. O amor como a fé são coisas que eu não vejo materialmente. A fé é baseada num princípio, irmãos, que eu creio em Deus. O que Lutero vai se deparar com uma igreja, com uma religião, melhor dizendo, que vai nortear o relacionamento baseado muito mais em obras do que na fé. Então eu preciso de 7, pelo menos, sacramentos, aos quais eu discordo, mas eu não vou entrar nesse mérito aí porque vai pegar pra gente, então deixa pra lá. Gente, eu digo todos nós, a denominação evangélica. Eles vão se basear também em certos, as chamadas indulgências, em práticas religiosas que vão fazer com que o homem tenha devolvido esse acesso a Deus. O que o homem está fazendo? Tomando a glória de Deus. O que Lutero vai começar a discutir? Essa palavrinha aqui que muitos não entendem, irmãos. Justificação. Lutero vai se pegar aqui, irmãos. É aqui que vai ser, aqui vai nascer a origem de onde ele vai começar a refletir. Espera aí. Se Deus deu o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por nós, e quando eu creio nesse sacrifício, eu recebo a salvação, tem algum problema se eu tiver que fazer isso aí tudo? Por que eu peguei o texto de Efésios, irmãos? E eu gosto. É porque às vezes a minha prolixidade atrapalha um pouquinho no raciocínio. Mas preste atenção. Paulo vai dizer assim, e ele está dizendo para gentio: e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Quando? Antes, quando vocês ouviram o evangelho da vossa salvação. O princípio é esse. Ouvi o evangelho. Obviamente eu tive na realidade uma autocrítica, uma autoavaliação. Eu me auto-reconheci como pecador. Então eu me arrependo da vida que eu tinha. O que eu faço? Eu me converto. Aprendi desde cedo na escola dominical. Conversão é o quê? Mudança de direção. Se a minha direção era para o pecado, agora a direção da minha vida é para Cristo. Aceitei Jesus, selado estou, agora eu pertenço a Ele. Certo? Estou selado. Quando selado sou, eu recebo a justificação. E o que é a justificação? Ato declaratório de Deus como justo juiz, anulando a culpabilidade e condenação do homem. Rapidinho. Pecado original. O homem pecou. O que João vai dizer? Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É o texto bíblico. Aí o que nós estamos, por imputação do pecado de Adão, o chamado pecado original, estamos condenados. Em Cristo, aí o que é Jesus? Passa aqui, por favor, uma imagenzinha aqui só para oxigenar a mente. O que faz Deus, como justo juiz? Dá uma sentença: eu estou anulando a condenação sobre a tua vida. Quando eu aceito Cristo. O que isso tem a ver com a glória de Deus, pastor? Que é o tema de hoje. Tudo. Porque a glória é dele. Quem deu o Filho, e Efésios vai dizer isso, quem deu o Filho por mim, para morrer por mim, foi Ele. Quem é que fez tudo? Ele. Qual é o meu papel nisso tudo? Ter fé. Ponto. Qual é a nossa dificuldade? Quanto tempo eu tenho? Me ajuda. Pode falar a verdade. 5 minutos? Misericórdia. Vamos orar. Qual é a minha dificuldade? Ué, pastor, acabou? Eu posso até parar agora.
se você entender isso aqui, que aqui está o ponto fulcral, ou o ponto fundamental da fé cristã, irmãos. Segura só um pouquinho de paciência. Você vai fazer o arroz direitinho hoje, não vai queimar. Preste atenção. Qual é o nosso problema? Eu era pecador, não conhecia Jesus, estava condenado pelo pecado de Adão. Eu evangeli, Efésios 1:3. Eu ouvi o evangelho da salvação. Eu tive fé, eu acreditei. Eu estou vendo alguma coisa, minha gente? Eu tive fé, provocado pelo Espírito Santo. Eu ouço, tenho fé e digo, opa, eu quero entregar minha vida a Jesus. Não se esqueça que quem sabe se eu realmente me converti ou não, não é você, não sou eu. Aonde eu digo que a igreja evangélica erra? Porque ela dá ao pastor o que o padre achava que tinha. E nós não temos esse poder. Quem sabe se a pessoa se converteu ou não é Deus, não sou eu. Quando alguém me pergunta assim, pastor fulano foi para o céu? Eu falei, filho, eu sei que eu vou, se eu vigiar. Agora o outro, como é que eu vou saber? Quem sabe é Deus. Então vamos lá. Recebi o selo. Estou salvo. Glória a Deus. Aí eu recebo a justificação. Deus, como justo juiz, diz assim, eu, como justo juiz, estou anulando a condenação que tinha sobre a sua vida. Você está justificado. Aí o crente pega e pensa assim, está resolvido? Tá. Ué, pastor, peraí, pastor, e agora? Como é que vai ser? Meu filho, por favor, desculpe, meu filho. Desculpa ele atrapalhar. Segue um pouquinho para mim, segue aí, eu vou ter que acelerar aqui. Esse texto eu já citei, pode seguir. Aqui, para. Guarda isso aqui, ó. Não, volta. Aqui. Preste atenção. Em Cristo temos a justificação. Cristo em nós, a santificação. É isso. Sabe qual é a discussão, irmãos? Que eu fico bobo porque as pessoas ficam discutindo. Salvo, não salvo, salvo, não salvo. Filho, preste atenção. Eu vou usar um pouquinho de filosofia aqui rápido. Um filósofo criticista, Kant, sensacional. Ele vai usar uma teoria que eu sei que é chatinha, mas se você guardar é legal pra gente. Ele tem uma teoria, imperativo hipotético e imperativo categórico. Pastor, que linguagem difícil. Não. Imperativo hipotético. Eu sou santo, ele não vai usar santo, ele vai usar justo. Eu estou aplicando aqui. Eu sou santo, hipotético. Eu sou santo porque eu quero ir para o céu. Eu sou santo porque eu tenho medo do castigo de Deus. Eu sou santo porque eu quero receber as bênçãos de Deus, porque a palavra diz que se eu for obediente, eu não vou ser cauda, eu vou ser cabeça. Eu sou santo porque eu quero... Isso é hipotético. Imperativo categórico. Eu sou santo porque eu sou santo. Eu sou santo porque João primeira carta de João 5,18 vai dizer assim: aquele que é nascido de Deus, princípio básico, morreu. Ninguém morre e vai renascer igual em Cristo. Se morreu e renasce em Cristo, é nova criatura. Morri. Aquele que é nascido de Deus, preste atenção, aquele que é nascido de Deus não tem prazer no pecado, ou melhor, não vive na prática do pecado. Antes, conserva-se na sua vontade e o maligno não lhe toca. É um princípio básico. Você é santo porque você foi regenerado. Para você pensar melhor, vamos supor que você entre no supermercado e alguém diga para você assim, ó, ninguém está vendo nada, não está sendo filmado, pode pegar o que você quiser, você vai pegar? Ih, rapaz, teve gente pensando, peraí, pastor, deixa eu pensar, gente. Esquece o mercado que você não está com fome. Entrou no banco, você dormiu dentro do banco e alguém disse assim, ó, pode fazer o que você quiser que ninguém vai saber, você pega dinheiro. Por que você não erra? Porque você tem medo das sanções penais, porque a lei é coercitiva, porque você tem medo das penalidades, ou você não erra porque o teu caráter não te permite errar. É isso aqui que nós não entendemos. Quando eu aceito Cristo, Deus faz assim, ó, você está justificado, não tem mais condenação para você. A diferença é agora. E João vai dizer, se realmente eu aceitei Cristo, eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu sou regenerado. Eu tenho, segundo Paulo escrevendo aos Gálatas 5, a partir do 16, eu tenho fruto do Espírito. Então eu tenho um comportamento provocado pelo Espírito. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu sofri uma regeneração, que é mudança de natureza, melhor, é transformação de natureza. Ou seja, eu estou transformado, minha gente. Por que eu sou alcançado? Pela justificação. E por que eu vou ser santificado? Porque santificação é um processo. Eu não fui justificado, eu não tenho o Espírito Santo. Agora eu vou lutar, eu vou trabalhar cada dia mais para estar próximo de Deus, santificado. Segue um pouquinho para mim, por favor. E qual é o problema do homem? Pode seguir, por favor. Pode, esse aqui também eu vou passar. Pode ir, por favor. Pode ir também, para eu ganhar tempo.
Pode mais. Pode mais. Já citei esse texto aí na passagem. Está aqui. Vou começar a encerrar aqui. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele não abre mão da glória dele, irmãos. Pode seguir, filho, por favor. Mais Bíblia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Por que esse texto? Porque se ele tem a glória desde o princípio, irmãos, ele terá até o final. Ele não dá a glória dele a ninguém. Pode seguir, por favor. Esse texto aqui para mim serviria para a gente encerrar. Porque se tivermos a compreensão dele, perfeito. Ó a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pode seguir, por favor. Por favor, pode seguir. Estou encerrando. Acabou. Vou provar a você que estou encerrando. Quando toco o teclado também, que é para parar mesmo. Estou acostumado com esse negócio. E me permita, Pedro, uma última citação bíblica, para provocar em você uma reflexão simples, irmãos. Simples, mas que a gente erra às vezes. Nós questionamos a igreja católica, desculpe aqui se houver algum católico, mas nós fazemos isso. E nesses dias, nunca tem sido tão combatida pelas práticas da história de antigamente e algumas de hoje. E não adiantaria nada eu vir aqui e só apontar o dedo para os outros, se nós não sairmos daqui pensando em nós mesmos. Até que ponto nós não temos dado a glória que é dele para outras coisas e pessoas? Quando Jesus está com seus discípulos, João capítulo 9, você lembra bem do texto, e eles se deparam no caminho com um homem que é cego desde nascença, qual é a pergunta que vão fazer? Senhor, quem pecou? Este ou os seus pais para que ele nascesse assim? E qual é a resposta de Jesus? Nem ele, nem seus pais. Mas ele nasceu assim para que a glória de Deus ou as obras do Pai, dá no mesmo, se manifestasse. Quer ver agora eu correr o risco final e ele correr aqui e tomar meu microfone? Sabe por que eu entendo que o homem pecou? Porque o homem era semelhante a Deus. Qual foi o erro de Lúcifer? Aferidor de medidas, não era? O anjo, na hierarquia celestial, talvez aquele abaixo de Deus. E o que ele pensa? Posso ser igual a ele. O que ele vai tentar fazer com que o homem faça? Exatamente isso. Achar que pode ser igual a Deus. O homem precisa pecar, porque o pecado vai te tornar dependente dele. Mas ele é tão bom, que ele vai dizer a você o seguinte: você não precisa ser escravo do pecado. Eu vou enviar a vocês o meu Espírito Santo, que vai dar condições de vocês vencerem o pecado e não serem pecadores. E aí, a glória de quem? É dele. Querendo ou não querendo, a glória é dele. Pertence somente a ele. Saia daqui nessa manhã refletindo, pensando. Se quando você não atribui a outras pessoas algumas coisas, você não está tirando a glória dele. Pastor, olha só, faz uma oração forte aí. Aí eu disse assim: irmã, não sei o que é oração forte. Sei gritar, é assim? Eu conheço a oração do justo que pode muito em seus efeitos, mas não sei o que é oração forte. Eu sei que nós temos práticas, irmãos, religiosas que fazem parte, é do ser humano. É nossa, e não estou aqui para criticar não, porque eu também tenho. Mas quando nós transferimos para campanhas, para montes, para jejum, tudo isso que eu faço, então, preste atenção no que eu estou dizendo, não estou criticando simplesmente, estou pedindo a você para pensar. Eu faço jejum, subo monte, faço campanha, minha igreja tem campanha, vai entrar numa agora. Mas quando eu transfiro para essas coisas o valor maior do que quem realmente tem a glória, eu estou fazendo isso. Eu transfiro para a rede de oração, para tudo quanto é coisa, a glória que é dele. Tudo isso que Deus nos permite vivermos é para a glória dele. Façamos jejum, subamos aos montes, façamos campanhas. Tudo que não ferir a Bíblia, façamos. Mas tudo
para a glória dele. Aplauda ele para a glória dele. Obrigado.